E aí, pessoal, tudo bem? Mais uma vez eu aqui no pedaço, na minha pretensão aqui, o podcast Peão de Obra. É bom informar que toda vez as pessoas acham, toda hora tem que ficar falando, as pessoas acham que não, peão de obra só vai falar sobre construção. Não. Peão de obra, de uma maneira tão simples de explicar, peão simboliza uma peça do xadrez e obra simboliza a obra de um ser humano. Então, aqui do meu lado tem um ser humano que, por acaso e graças a Deus, foi meu professor, com muito orgulho, e ele tem uma obra muito, muito grande e muito importante. Então, vai ser muito legal essa conversa aqui. Haroldo, por favor, se apresenta para nós aqui. É igual eu acabei de falar para você em off. Da onde você veio? Qual é o seu nome completo? Aonde você nasceu? Por favor, se apresente para nós aí. Olá, pessoal, boa noite, Adevandro, muito obrigado pelo convite. Na verdade, eu sou uma pessoa comum, uma pessoa como tantas outras e uma pessoa parecida com o Adevandro, tá? O Adevandro eu conheci no início dos anos 2000, quando ele foi fazer um curso técnico num colégio estadual aqui em Indatuba, que por acaso eu estava dando aula, eu fui contratado, uma parceria que a escola que eu leciono fez com o Senac, e se não me falha a memória, acho que era matemática financeira, não tenho certeza, mas eu acho que era essa matéria mesmo. Isso. E eu me lembro que tinha a sala estava assim em U, e o Adevandro, já no primeiro assim, momento, ele veio conversar. Ele falou: Olha, como eu admiro essa profissão de vocês, porque não sei o quê, porque é uma coisa assim. E olha, o meu sonho, será que eu chegaria a, a um lugar assim um dia? Eu falei assim: Adevandro, pelo amor de Deus, com certeza, sabe? E a partir dali. As aulas fluíram normalmente. Ele se tornou, naquela turma, não só um aluno, mas também um amigo. E depois de muito, aí a gente ficou um tempo sem se ver. Aí um dia, por acaso, eu estava lecionando no CEUNSP. Aquele monte de gente, se não me falha a memória, foi 2010. Não tenho certeza com data, mas encontrei o Adevandro. Falei: "Oi", ele falou: "Estou fazendo engenharia civil". Eu falei: "Meu Deus do céu". E depois, passado um tempo, a gente se reencontrou como colega aqui aqui na FIEC, tá? E eu fiquei muito contente, tá? Haroldo, Bom, Haroldo, Haroldo. Pô, eu tô muito feliz. A resenha aqui geralmente geralmente não, o propósito é a gente invadir a sua história. Você contou tá. parte da minha história. Muito obrigado, viu? Porque tem muitas pessoas. Eu nunca falei aonde eu estudei, aonde eu fui parar. Qualquer dia eu vou entrar no seu podcast e vou pedir para você conversar comigo para a gente desvendar a minha história. A minha história não é tão grande igual a sua, mas pode continuar. Continua a sua. Você Então, nasceu aonde? Haroldo, você nasceu aonde? bom, eu sou paranaense, tá? Eu nasci numa cidade, Paraná, chamada Goiuerê. Goiuerê, na língua tupi-guarani, significa águas claras. E eu vim para cá em 1977, no Carnaval. Eu tinha 16 anos, tá? Eu vim para cá com 16 anos. Lá eu morava na fazenda. Meu pai era administrador de fazenda. E eu comecei a trabalhar muito cedo, eu já fiz de tudo, sabe? Com 10 anos, eu estava trabalhando na roça, colhi café, colhi algodão. E o meu pai, como era administrador de fazenda, e eu sempre gostei de ler, sempre gostei de estudar, e eu falava que eu não queria aquela vida, mas meu pai tentou me segurar, e aí eu fui trabalhar. Porque o sonho de todos que moram na fazenda é trabalhar com aqueles maquinários, né? Então, eu com 14 anos, eu trabalhava de tratorista, gradeando terra, né? Para soja, trigo. Naquela época, aqueles tratores bem grandes chamados CBT, não sei se vocês conhecem. Eu sou da época do. Depois, Como que chama aquele trator, aquela marca? Massa Ferre? Massey Ferguson, também É, trabalhei com ele, Massey é, Ferguson. esse Tá? daí.
Aí, assim, foi uma coisa muito rápida ali, eu pulei para a colheitadeira, certo? Essa colheitadeira Massey Ferguson, né, a New Holland, e trabalhava colhendo soja, colhendo trigo, e daí também foi assim muito rápido. Pulei para trabalhar com aqueles tratores esteira, derrubar árvore e fazer açude. E eu me lembro que no Carnaval de 1977, meu avô já morava aqui em Datuba e eu falei que queria mudar para cá. Eu estava, inclusive, trabalhando quando meu pai chegou na roça e falou assim, Haroldo, seu avô quer te levar para poder trabalhar no bar do seu tio. Você quer ir? Eu falei, quero. Aí vim para Indaiatuba e comecei a trabalhar no bar dele, trabalhei uns 3 meses. Aí entrei na Cobrec, né? Entrei na Cobrec, entrei como aprendiz, né? Aí comecei a estudar e eu fiz na área de mecânica, né? Então eu fiz a metrologia, controle de qualidade, desenho técnico-mecânico, ajustagem, torneiro mecânico e saí com o diploma depois de mecânica geral, só que eu não tinha nada a ver com isso, porque eu sempre gostei, o meu lado foi a economia, sabe? Então, eu sempre li, naquela época, né? Então, estamos falando aí da início dos anos 80, onde o país estava vivendo assim uma turbulência, saindo de um período de ditadura, início da abertura. E eu lembro que eu fui assim, pessoas que se aproximavam de mim falaram, olha, Haroldo, leia esse livro que é legal, leia esse outro, leia esse outro. Então, os primeiros livros que eu li, naquela época, foi aquele do Fernando Gabeira, que é isso, companheiro. Depois eu li o do Dom Paulo Evaristo Arne, Brasil Nunca Mais. E depois eu fui me interessando por isso. E cada vez mais a economia foi me conquistando, sabe? Então, eu já fazia os cálculos lá de quanto seria o aumento que os metalúrgicos teriam, já eu pegava as notícias dos jornais e conversava com os colegas, explicava para eles. E trabalhei durante algum tempo na Cobrec como preparador de máquina, certo? Aí depois, em 1988, eu prestei vestibular e entrei no curso de economia na PUC. Aí saí, né? Foi a época que eu casei também, né? Então foi tudo assim de uma vez só. Eu casei, fui pai, entrei na faculdade e aí como eu trabalhava fora da minha área, tinha uma empresa aqui em Dayatuba chamada TEE Componentes Elétricos, que ela estava precisando de planejador de produção. E eu estava no segundo ano de economia, aí eu fiquei sabendo, né? Fiquei sabendo naquele tempo tinha um jornal aqui em Dayatuba, era o jornal Tribuna do Indaiá. Aí eu vi lá no classificado que estava precisando de programador, de planejador de produção, né? Olha, eu era recém-casado, tinha uma filha de menos de um ano, eu tinha passado para o terceiro ano, nós estamos falando agora de 1990, tá? Tinha passado para o terceiro ano de economia, a Cobrec pagava 50% da mensalidade, a mensalidade não era barato, é o que é hoje, tá? Então, se você pegar um curso de economia da PUC hoje, aquela era a mensalidade. É, aí eu fui na TE para poder ver essa vaga. E aí eu fui entrevistado pelo dono da empresa, senhor Helmut Sozer. Helmut Sozer. Hoje ele está com 94 anos, namora aqui em Datuba, na época ele morava em São Paulo. Olha, foi um homem que eu aprendi tanto com ele, eu falo que foi meu segundo pai. Então, eu cheguei para a entrevista, foi uma coisa interessante. Por quê? Porque eu cheguei, o rapaz do departamento pessoal falou assim: olha, eu pedi
para sair na Cobrec, falei assim, olha, segunda, terça-feira, eu não, segunda-feira eu não vou poder vir trabalhar depois do almoço, tá? Eu vou ter um compromisso assim, assim, assado. Eu cheguei, aí fui, cheguei lá, era meio-dia, a moça falou assim, espera que vai chegar uma hora. Fiquei esperando até uma hora, ele me chamou, o que aconteceu, Adevandro? Começamos a conversar. Mas não falamos nada, mas nada, nada, nada do trabalho, de como seria. Aí ele contou, porque ele é alemão, É. na verdade ele é austríaco, sabe? Aí ele contou as histórias, né? Contou, porque eu vi um quadro assim, eu falei, nossa, eu comentei alguma coisa daquilo, aí ele começou a contar a história dele, lá da Áustria, não sei o quê, como fez, não sei o quê, como veio para cá, e aí trabalhou, eu acho que foi na Volkswagen, aí montou a fábrica em 1968, alguma coisa assim. Eu sei que ele tinha três empresas aqui em Datuba, ele tinha TE, depois tinha Eletrocerâmica em Santa Branca e tinha também uma fábrica em São Paulo. Bom, ficamos conversando, ele mais falou da história dele do que eu da minha. Isso foi até às 5 horas, tá? Eu falei para ele assim, olha, eu tenho que pegar o ônibus agora que eu entro às 6 horas, eu pego o ônibus. Ele falou para mim assim, bom, a gente tem mais concorrente, fica aguardando qualquer coisa, a gente manda te chamar. Isso foi na segunda-feira. Quando foi na terça-feira à noite, ligaram para mim, falaram que era para que eu tinha sido selecionado. Eu falei, eu preciso conversar aqui na fábrica. Fui na Cobrec, pedi para eles, porque no final do ano, eles tinham falado, porque a gente estava começando a viver uma crise, porque olha só, o Collor tinha sido eleito. Nós estamos falando de 1989, tá? O Collor tinha sido eleito. A gente era assim uma situação. Ninguém sabia o que ia acontecer. Um moleque novo, certo? Um moleque novo com menos de 30 anos, tá? Recém-casado, estudando, certo? Com uma filha pequena. A Cobrec pagava o convênio médico naquela época era Samil, pagava a metade da faculdade. No final do ano, o pessoal da Cobrec tinha feito uma reunião com os funcionários e falaram assim, voltando da esfera coletiva, vai ser assim, 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 assado, e quem não tiver contente pode falar que a gente manda embora. Tá. Caramba! Fui procurar o pessoal e falei assim, olha, eu preciso sair porque eu não estou trabalhando na minha área, assim, assim, assado. Eu gostaria que vocês me demitissem. Não, a gente não demite. Aí eles me pressionando lá, lá na TI, para mim poder. Aí eu peguei, falei assim, dá para fazer acordo? A gente não faz acordo. Aí a TE falou para mim assim, olha, eu quero que você venha trabalhar, o seu Helmut quer que você venha trabalhar a partir de quinta-feira. Caramba! Eu falei, quinta-feira não dá. Eu falei, quinta-feira não dá, porque eu tava. Aí eu fui, procurei o supervisor, que era o Martins, tá? Falei, Martins, eu preciso sair, tá? Eu não posso ficar mais, então eu quero. Vocês não fazem acordo, nem mandam embora, eu quero pedir demissão. Aí ele falou assim, ok, 30 dias de aviso prévio. Para resumir, Adevandro, É, eu tinha entrado na Cobrec em 1977, no dia 17 de maio de 1977, é. saí no dia 4 de fevereiro de 1990. A minha rescisão foi assim, tá? Coisa assim, assim, assado, não sei o quê, não sei o quê, menos aviso prévio, líquido a receber, zero. Meu Deus! Foi desse jeito. Na segunda-feira, eu comecei na TE, como planejador de produção. O que eles me entregaram? Uma mesa e uma calculadora de 4 funções e mais nada. Ali foi o maior aprendizado da minha vida. Eu montei um sistema de controladoria, onde eu tenho isso até hoje, que me serviu, inclusive,
para serviços que eu fui fazer em outras empresas, que você controla o custo de tudo. Inclusive, isso serviu depois de base para o meu mestrado e para o meu doutorado. Tá? Mas Caramba. é um sistema, uma hora, se você quiser, a gente pode compartilhar com isso, mas é um sistema de controladoria financeira onde você departamentaliza a empresa, independente do que é feito, você tem o lugar para você colocar a mão de obra, o tempo de máquina, não sei o que, não sei o que, e está interligado com a questão de venda, né? Então fala assim, olha, o produto X custa R$ 57. Se for vendido lá na região Nordeste, ele digita lá o percentual de ICMS é 7%, não sei o quê, já dá o valor, certo? A margem de lucro e já influencia no resultado final da empresa, quando você vai ter o balanço geral, com a demonstração do resultado do exercício, influenciando no balanço patrimonial, verificando quanto que você vai pagar de imposto de renda, de Caramba. contribuição É, social, é quanto muita vai coisa. dar. Então, foi tudo isso. Eu aprendi isso nos 4 anos que eu fiquei na TE. Deixa eu lembrar Depois, uma coisa. Haroldo, deixa eu lembrar só uma coisa. Uma coisa. É, literalmente o seu santo bateu com o dono da Cobrec. meu pai, não, com o dono da TE, com o dono da TEE Componente Elétrico. Não, mas, por exemplo, o dono da TE, antes, quando você entrou na Cobrec, aquela conversa que você teve com a pessoa lá, você ficou quantas horas conversando? Não, foi com o seu Helmut, da TE. Ah, não foi da TE, não foi o da Cobrec. Não, lembra que na Cobrec, em 1990, eu era recém-casado, tinha passado o terceiro ano da faculdade de economia. A Cobrec pagava metade, a Cobrec pagava metade Da faculdade. do curso, pagava convênio médico. Eu saí de lá, eu fiz uma loucura, Devandro, eu fiz uma loucura que todo mundo fala, você é louco. Estávamos vivendo uma incerteza, porque o Collor tinha acabado de vencer as eleições. Nós estamos falando do início de 90, nós estamos falando de fevereiro de 1990, o início de fevereiro. Tá? Então, o meu santo, o seu Helmut, assim, é o seguinte, ele vinha a cada sexta-feira para a TE, aí ele fazia as reuniões. Menina do céu, quando ia dando sexta-feira, ia dando um frio na minha barriga, eu ficava desesperado, porque eu não sabia o que falar, porque era uma fábrica, a TE Componentes Elétricos, era uma fábrica de componentes elétricos. Então, você tem fusível de alta tensão, você tem chave seccionadora, você tem aquelas chaves que você pega aí, que você coloca nessas redes de alta tensão, que eu não entendo muito disso. E o que eu fiz? Eu fui para a produção, com uma prancheta, perguntar para todo mundo como que fazia, como que faz isso aqui, como que faz um receptáculo. Aí eu fui lá no lugar que faz, bater a massa, compra isso aqui de fibra de vidro, isso aqui não sei do que. Eu fui montando, Adevandro, eu montei todas as fichas de processo dos produtos, todas. Se você for lá hoje, o que eles têm lá, fui eu que coloquei. Montei todas. Naquele tempo, a gente trabalha no computador, era um sistema chamado Lotus 123. Não sei se eu vou falar. Não, nunca Sistema ouvi. Lotus 123, que é o Excel hoje. Eu fiz tudo nisso, tá? Eu fiz tudo nisso. E aí acontecia uma coisa interessante, certo? Então eu chamava lá o diretor de marketing, certo? Chamava o diretor de produção, chamava a pessoa da ferramentaria, certo? E me colocava, eu era o planejador. Então, eu era o planejador. E aí tinha as reuniões, e o seu Helmut não queria nem saber se eu sabia ou não. Ele fazia pergunta. Eu tinha um medo dele que você nem imagina. Eu tinha um, sabe? Era uma coisa assim, sabe? E aí, olha que coisa interessante. Aí eu vou te falar para você como que eu entrei na FIEC. Tá? O que o seu Helmut fazia? Ele gostava muito de bar, certo? Então ele fazia as reuniões, ele vinha de São Paulo na sexta-feira
para poder. Então, ele chegava mais ou menos meio-dia. É. Quando ele chegava, dava, sabe, eu ficava olhando para si, assim, para poder ver se a luz estava acesa. Se a luz estivesse acesa, é porque ele chegou. Aquilo batia um desespero, Devana, que você não imagina, você não sabe. Aí ele chamava as pessoas, chamava eu, chamava o da produção, chamava o da ferramentaria, chamava de uma. E ia fazendo pergunta. E fazia pergunta assim que eu nem sabia. Aí. Quando a reunião terminava mais ou menos 7 horas, 6, 7 horas da noite. Aí ele chamava a gente para ir no João Coragem. Aí muitos daqueles que participavam da reunião não ia. Eu era molecão. Eu era molecão e eu era invocado, sabe? Hoje eu sou uma pessoa tranquila, mas eu era um cara muito invocado, Evandro. Aí a gente ia para o João Coragem. Aí a gente ficava conversando. E ele gostava de conversar comigo. Ele gostava de conversar comigo, porque ele contava essas histórias, Evandro. Ele contava, e eu, sabe? E aí a gente tomava e saía de lá 11 horas da noite. Aí eu pergunto para você, Evandro, o que que era implantado, o que que era implementado na segunda-feira seguinte? Era aquilo que a gente discutiu na reunião lá na empresa ou aquilo que a gente conversou no bar? Lá no bar. Lá no bar. Sabe? Então era uma coisa assim. Aí eu fui aprendendo, sabe? Aí eu calculava os custos, a TE exportava para vários lugares daqui da América Latina, Argentina, Bolívia, Uruguai, Paraguai, sabe? E aí eu calculava os custos, tudo em dólar. Então, eu fazia isso. Aí eles iam, tá? Para lá fazer as negociações e, às vezes, o seu realmente estava lá na Argentina, em Buenos Aires, ou estava lá na capital do Peru, ou estava não sei o quê, me ligava e falava assim, Haroldo, eu preciso que você me faz o custo do não sei do. Menino do céu, lá vai eu correndo lá e não sei o quê, pá, ficava impressionado. Aí depois passava para ele, fazia lá aqueles acordo lá de, não sei, 50, 100, 200 mil dólares, tá? Eu falava, meu Deus do céu. E foi assim, Adevandro. Aí eu vou te falar como que eu chego na FIEC, tá? Aí e tinha umas pessoas, o diretor encarregado da produção, uma pessoa fala assim, eu não vou, o senhor Ramos Chaveiro vai, eu não vou, não. Ele fez, porque, olha, na reunião ali, ele descia a lenha na gente. Ele descia a lenha mesmo. Tá, Mas o cara falava assim, nesse caso de você chegar na FIEC, foi influência dele? não, não, espera aí que eu já vou chegar lá já, tá? Aí, algumas pessoas falavam assim, eu não vou não, eu vou lá no bar, o senhor realmente acha que a gente é cachorro, que trata a gente sabe, que nem escravo aqui, não respeita e grita com a gente, porque ele gritava mesmo, sabe? Ele quando ele falava uma coisa que a gente não entendia, nossa, ele ficava, eu não vou. Aí eu ia sempre, tá? Aí teve um dia, 1993, acho que foi em outubro de 1993. Naquele dia, a gente estava esperando, aí o seu Helmut avisou de São Paulo que não viria, tá? O que aconteceu? Eu chamei o pessoal, porque eu sempre gostei de bar, Adevano. Não sei se você gosta, mas se você gostar, tem um aqui pertinho da FIEC ali, ó, que é uma coisa de louco. Haroldo, Quarta-feira. Haroldo, Oi. quando eu estava na outra fase com os meus quilos mortais, eu não gostava de bar. Mas agora eu gosto, viu? Pode me convidar, tá bom? Então, pode deixar, tá convidado já. Mas vamos lá, vamos lá. Aí, nesse dia, o seu realmente não veio. Lembrando que muitas vezes ele não vinha e me chamava para poder ir lá em Santa Branca. Santa Branca, Devandro, é uma cidadezinha bem pequenininha, bonita, legal para caramba, que é perto de São José dos Campos. Perto de São José dos Campos. Na época, tinha duas fábricas lá só. Era a Caramuru, que era uma fábrica de fogos, e a Eletrocerâmica TE, que era do seu Helmut. Tá? Então, quando eu ia lá para poder fazer essas coisas lá, eu era tratado, as pessoas pensavam que eu era inteligente. Você precisa ver como o cara era. Aí tinha um bar, bem assim, tem ainda, eu acho, hoje, no Rio, um bar no Rio, bem na divisa de Santa Branca com São José dos Campos, que era o Bar do Peixe. Coisa de louco.
Então, depois a gente ia nesse bar. Então, muitas vezes, eu acho que o seu Helmut me chamava para ir lá, para poder ir no bar e ficar conversando depois, porque ele gostava muito de conversar comigo. Mas o caso da FIEC é o seguinte: nesse dia, em outubro de 1993, num dia qualquer de outubro de 1993, a gente estava esperando para a reunião, eram umas 3 horas da tarde, mais ou menos, sabe? E aí a moça lá do departamento do setor administrativo ligou para nós, né, e falou assim: olha, o seu Helt mandou avisar que não tem reunião hoje, não, ele não vem. Menino, aquilo foi um alívio. Para mim, foi um alívio. Sabe? Mas de cara eu já liguei para os caras, para os outros, sabe? Pessoal, naquele tempo era telefone, tá? Falei, o seu Helt não veio, estão sabendo? Tá? Ah, o seu Helt não veio hoje. Vamos comemorar. Vamos comemorar, vamos lá no jogo horário, vamos a gente mesmo, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu não vou, eu não vou, eu não vou, eu não vou. Falei, eu vou sozinho. Aí peguei e fui. Aí eu fui sozinho. Nunca pensava que eu seria professor. Por quê? Porque naquele mesmo ano, em 1993, eu já fazia palestra para os colegas, eu tinha vários colegas professores, e eu fazia palestra para eles, do pessoal do ensino médio, geralmente pessoal de sociologia, essas coisas. Aí eu falava assim: é fácil dar aula, é fácil, não sei o quê. Aí um amigo meu falou para mim assim: Haroldo, está precisando de professor lá no Benedicta Wagner. Nem existe mais. O Benedicta Wagner é aquele colégio que hoje. Ali na Rua da Caixa d'Água. É, Não na sei se Rua você da Caixa conhece. d'Água, é. Rua da Caixa d'Água. No Mas Jardim Santa Cruz, lá. era um colégio, Adevandro, que todos os alunos que eram expulsos das outras escolas iam para lá, certo? Aí falou assim: vai lá e faz um cadastro, você vai dar aula de matemática, você é economista. Vai dar aula. Aí eu fui, no começo do ano, começo de 1993. Aí eu cheguei lá, fiz um cadastro, tá? Aí voltei para a TI, nessa época eu trabalhava na TI. Aí me ligaram, falaram assim: Haroldo, vem hoje, era uma segunda-feira, vem hoje que o professor Luiz Carlos quer falar com você. O Luiz Carlos era o diretor. Eu cheguei lá, Ó, Devandro, Haroldo, só um minuto. O Luiz Carlos, o falecido Luiz Carlos foi vereador? não, não é, aliás, o falecido Luiz Carlos, que foi vereador, É. ele construiu o Colégio Meta aqui. Vizinho meu, eu estou aqui, eu estou parede e meia com o, O colégio. com o Colégio Meta, que inclusive eu vou aproveitar a dica e vou É. dizer o seguinte: a minha casa, quem projetou, assim, para mim foi um amigo meu chamado Engenheiro Adevandro. Então foi isso. Mas, enfim, voltando na questão da. Aí eu fui. O Luiz Carlos era o diretor, não era esse, não, era o que por sinal é falecido também já hoje, sabe? Aí eu cheguei às 6 horas da tarde, saí da FIEC, fui para lá, pensei que a gente ia conversar alguma coisa assim. Aí, quando eu cheguei, alguém falou para mim assim: o senhor é o professor de matemática? Foi a primeira vez que eu fui chamado de professor. Eu Haroldo, falei, Haroldo, 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 só para a gente não cortar a conversa, porque a gente está entrando na parte da FIEC, que muito me orgulha e orgulha você. Ó, a gente prometeu para nós mesmos aqui que a gente ia dividir em partes. É muita história. certo, Eu vou encerrar a primeira parte e a gente já volta para falar exclusivamente você como professor da rede estadual e depois como professor da FIEC. Já vamos voltar daqui a beleza, pouco. Espera aí. beleza, Tá tá bom, bom, rapidinho. beleza.